Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Deixa eu adicionar meu convidado de honra aqui dessa noite. Tira dúvidas sobre holding familiar. Foi um espaço que nós reservamos aqui por conta de muitas dúvidas recorrentes, né? Muitas situações bem repetitivas mesmo, no sentido de insegurança sobre a constituição do sistema, né? Então, a gente reservou aqui esse espaço para vocês tirarem dúvidas. Tito estava aqui explicando, né, sobre o nosso momento, sobre o nosso espaço aqui de tirar dúvidas para o pessoal. E acabei de te convidar aqui, vamos ver, vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar, né? Maravilha, estamos aqui no aguardo. É prazer em falar com o pessoal. Sejam todos muito bem-vindos nessa live da Tira Dúvida, né? Sim, Tito é contador especialista em holding familiar, tá em São José do Rio Preto. Muito calor aí hoje? Nossa, como sempre, né? Aqui, como faz calor nessa terra, né? Então, para nós, assim, que já é daqui, já tá acostumado, acaba assim, o pessoal falando, é quente e tal, mas nascido e criado aqui, né? Acaba, parece criando uma crosta aqui na pele, né? A gente não sente tanto assim. O pessoal que vem de fora reclama mais. Aqui, como a oscilação é maior, a gente também sente com mais intensidade, tanto quanto esfria, quanto como esquenta, que é o que tem acontecido aqui, né? Hoje também os termômetros foram lá em cima. Maravilha. Bom, gente, o pessoal está entrando, eu vou aproveitar até para fazer uma breve recapitulação do que a gente tem como aplicável da holding, né? Por quê? Porque a principal dúvida que as pessoas têm, né, até respeitando o nosso tema da noite, é justamente, mas o que é uma holding, né? Ela se aplica para mim, eu tenho que fazer uma holding? Geralmente fica dentro dessa mesma sistemática, né? Eu tenho que fazer uma holding, né, Tito? E aí eu queria dizer o seguinte, e só recapitulando, a holding ela é para quê? Justamente para evitar o inventário. Então, todo mundo que hoje já entraria numa situação de inventário recomendável, altamente recomendável, que se faça uma holding, né? Por quê? Porque tem a questão da reforma tributária, né? Que está em iminência de começar a vigorar novas alíquotas, o imposto da herança vai aumentar. Mas qual é a reflexão que a gente faz aqui? Para as pessoas que têm patrimônio, para as pessoas que têm filhos e para as pessoas que precisam de uma proteção patrimonial, certo, Tito? Com certeza, né? Quando a gente se fala para quem que serve, é mais fácil falar para quem não serve, né? Porque as demais famílias que buscam proteção, que têm patrimônio, que têm filhos, ou até mesmo, né, como se diz, aquela pessoa, aquela família que não tem patrimônio, mas que já deseja constituir um patrimônio, aí sim são para essas pessoas, né? Então, quer dizer, esse sistema de holding familiar, holding patrimonial, é para todo mundo. Dificilmente a gente falar para quem não serve um sistema de holding, né? Exato. E eu digo que na questão, principalmente da proteção patrimonial, na verdade, o que a gente diz, né? De fato, você está protegendo o patrimônio que você tem, mas principalmente no que diz respeito à proteção da integralidade do patrimônio. Então, você está protegendo dos riscos de terceiros, dos riscos empresariais, mas principalmente da integralidade. Por quê? Porque no inventário você não tem a integralidade do patrimônio mais. Parte dele, né, foi ali levado pelos custos, pelos impostos. É quando a gente fala que o Estado avança no patrimônio das pessoas, né? Então, essa proteção patrimonial, ela tem duplo sentido. Você protegeu de riscos, né? Mas protegeu a integralidade desse patrimônio também. E quando a gente fala de riscos, as pessoas não dimensionam muito bem quais são esses riscos de terceiros, né? E até uma dúvida que eu tive, eu até coloquei ela aqui para a gente introduzir um pouquinho o nosso assunto de hoje, é que na sexta-feira eu precisei prestar uma orientação para um cliente que ele estava com uma dívida trabalhista. E aí a dúvida dele era, mas o que vai acontecer comigo? Porque eu estou recebendo herança. O pai dele tinha falecido, a família já estava em vias de assinar o inventário e ele ia receber parte, né, da herança ali da metade do pai, só que ele não contou para os irmãos que ele estava com essa dívida trabalhista pendente. E, inclusive, gente, ele estava numa situação de indisponibilidade de bens. O que é isso? Quando você já avançou
numa certa fase de execução de uma dívida que você está sendo cobrado, existe essa gravação, né? Você fica com um registro no seu CPF de indisponibilidade de bens. Então, você não pode vender os seus bens enquanto você não resolve esse débito que está sendo cobrado lá. E aí, o que aconteceu? Eu falei para ele, olha, na hora que você assinar esse inventário, você vai registrar, você vai fazer parte dos proprietários, né, de uma fração, uma cota, parte desse imóvel, só que automaticamente o cartório vem lá e já averba nesse imóvel que integrou seu patrimônio essa indisponibilidade de bens. Então, ou seja, você bloqueou o seu imóvel junto com os seus irmãos, né? E com a sua mãe, no caso dele era irmãos e mãe. Então, com isso, essa dívida trabalhista, ela já alcançou a parte herdada dele e prejudicou os irmãos por conta de que esse imóvel automaticamente já estaria indisponível, né? Então, isso é a situação que a gente destaca do risco, né? De terceiros, riscos, né, empresariais, essa questão automática, né, do gravame que vem e que impede você de dispor livremente, né, é uma questão de urgência que a gente trata aí, mas principalmente de que a holding ela tem que ser constituída antes, principalmente por conta de que é vedada a fraude a credores, né, então se a dívida já existe, você não pode fazer esse sistema para evitar a fraude a credores. E também para evitar os problemas que você causou para os outros proprietários, os outros herdeiros, né? Então, eu trouxe essa dúvida aqui como o primeiro de tudo, para a gente já trazer a problemática que ela vai muito além, né, das dúvidas de que o que é, como funciona, o que eu preciso fazer, né? Uma reflexão geral de algo que está aí para trazer uma segurança de dia a dia que vai muito além, né, da nossa própria rotina, e sim tudo que envolve as nossas relações no dia a dia, né? Você quer fazer alguma consideração sobre isso, Tito? Não, não é nem consideração, né? É ratificar tudo que foi falado. Realmente, a proteção, né, do sistema de holding, ele abrange até mesmo, né, quando tem esses casos de processo trabalhista, civil, né? Então, as pessoas que buscam esse tipo de proteção não é para, como você disse, fazer a parte de fraude a credores, né? Isso é constituído muito antes disso acontecer, né? E Sim. qualquer situação, o sistema que vai proteger todo o patrimônio da família, por isso que a gente fala que é uma segregação de risco, né? A gente não deixa as penhoras e as indisponibilidades de bens atingir no sistema de holding familiar, né? Por isso que tem uma proteção. Exatamente. Então é isso, gente. Eu só trouxe essa reflexão maior aí, até porque a gente separou duas duvidazinhas básicas que são bem recorrentes aqui na nossa rotina, né, Tito? Aliás, a gente está tentando esse encontro já tem um tempo, a gente já, né, a gente troca figurinhas com uma frequência muito grande, então é a realidade do jurídico que tem que se encontrar com a realidade contábil, e a gente já estava preparando esse encontro, então nós separamos duas duvidazinhas, mas a gente já quer que vocês vão colocando aí as dúvidas de vocês, porque o espaço é para isso, tá? É para dúvida ao vivo, tá? Então a gente separou aqui a top 1, né? Que eu acho que é por quê? Onde as pessoas se questionam, mas por que é tão atrativo, né? Como que a holding me faz economizar tanto dinheiro? Então, nós temos aqueles eventos que explicam melhor a constituição do sistema, e lá a gente demonstra que o ITBI, gente, por que você não paga a transferência de propriedade, que é aquele imposto que você vai passar? Você teria que pagar para passar os bens do CPF para o CNPJ, né? E aí a principal dúvida mas como é que eu economizo tanto dinheiro, né? Primeiro que começa pelo ITBI. Então, na verdade, você não vai pagar essa transferência de propriedade, porque existe uma previsão na lei que diz que quando você vai constituir capital social de uma empresa, você tem uma imunidade tributária garantida pela Constituição e pelo Código Tributário Nacional. Então, não há incidência desse imposto. Mas existem, sim, prefeituras que têm divergência, têm entendimento divergente disso, elas aplicam cada uma de uma forma, né? Cada município acaba atuando de um jeito, né, Tito? Deixa eu só, antes de mais nada, né, me apresentar aqui, porque eu entrei na live e acabei nem falando. Tito, é verdade, é verdade.
vamos lá, para quem não me conhece, para quem é a primeira vez que está tendo esse contato comigo, eu me chamo Tito Garcia, eu sou contador, né, formado há mais de 10 anos, e lá em 2016 ainda, né, quando eu ainda já começou, né, esse movimento de holding no meu escritório, lá atrás, quando veio as primeiras holdings, eu entendi que esse é um nicho que ainda tem, né, muita demanda de falta de informação, né? Então, meu escritório de contabilidade hoje, nós estamos focados aqui em São José do Rio Preto, porém, como a gente atua em todo o Brasil, hoje nós temos uma holding em constituições aqui na minha cidade, São José do Rio Preto, tem na cidade vizinha, Badi, tem em Santo André, aí você vai falar assim, nossa, mas é só em estado de São Paulo? Não. Hoje o nosso escritório tem uma atuação em Minas Gerais, no estado de Goiás, no estado de Mato Grosso. Então, assim, hoje, nosso foco aqui dentro do escritório é dedicado única e exclusivamente para as práticas de sistema de holding patrimonial, tá? Agora, voltando um pouquinho aqui sobre a parte de ITBI, muitas prefeituras que nós já trabalhamos têm pontos divergentes, né? Depois que veio o tema 796 no STF, que deixou dúvidas em relação à imunidade tributária que está na Constituição Federal, então várias prefeituras têm tido alguns tratamentos que divergem de uma das outras. Agora, eu vou dar alguns exemplos aqui, mas pode ser, o que eu estou falando aqui agora já não é mais o que é praticado. Porque há muitos anos atrás, por exemplo, aqui na minha cidade, ela dava a imunidade tributária sem problema nenhum, não cobrava nem diferenças, né? Nem havia essa hipótese. Porém, hoje não. Hoje ela já está cobrando algumas diferenças sobre valor de capital social. Eu não vou entrar aqui muito na parte técnica, mas é só para relatar, por exemplo, algumas prefeituras que nós tínhamos êxito de total integralidade, né, e imunidade tributária do ITBI, hoje já tem que ser muito melhor tratado, né, melhor conversado. Então, por exemplo, cidades de Jaú já concedia 100%, Paraopebas, lá no Pará, já ainda concedem a imunidade 100%. Então, algumas cidades que nós trabalhamos recorrente, né, Badibacite, Mirassol, a gente consegue imunidades. Porém, como foi de repercussão geral no STF, um tema 796, então as prefeituras estão divergindo. Quando as prefeituras têm algumas divergências, nós aqui na contabilidade, nós utilizamos alguns recursos contábeis para que as prefeituras entendam que todo aquele patrimônio que está entrando no capital social de uma empresa, a gente demonstra que todo aquele capital faz parte do patrimônio. É uma integralização pelo valor, não pelo valor venal. Ele sai da declaração da pessoa física pelo valor declarado, porém ele entra com o valor atual. Isso é uma prática que a gente utiliza aqui na contabilidade, que nós damos o nome de AVJ, que se chama Avaliação de Valor Justo. Isso quando o patrimônio ele está entrando dentro do sistema de holding familiar, ele está entrando pelo valor atual. E as prefeituras começaram a entender e não cobrar nem sequer diferenças entre valores declarados e valor atual, né, de mercado. Então, esse ponto de TBI é sempre uma dúvida e a gente sempre deixa muito claro para as famílias. Quando a gente vai falar sobre a Constituição, né, tem todos aqueles processos que a própria doutora Thelma aqui já mostrou, a questão de viabilidade e croquis estrutural, a gente sempre deixa muito claro para as famílias, né? Olha, o sistema de você é assim, ele vai funcionar dessas formas, e aqui a gente tem um ponto que todos os profissionais, né, vai ressaltar sobre o ITBI, né, doutora? Sim, que é o que a gente fala. Então, quando a gente apresenta as possibilidades, e principalmente essa situação que o profissional que vai construir o sistema, ele tem que buscar a imunidade. Então, é algo que existe a previsão legal e nós vamos buscar. O entrave que vai acontecer em determinado município ou não, já tem essa ferramenta contábil e também é uma expertise do profissional especializado de utilizar isso para trazer na situação do contrato social a realidade, né, mais aproximada ali de um valor justo em relação àquele contrato social, aquele capital integralizado, né? Então, aí sim você não vai ter diferença
e aí a prefeitura tem que conceder ali a imunidade tributária, porque você já está demonstrando que tudo é capital social, sim, né? Independente da diferença. Então, essa é a principal dúvida, é um pouco complexo de você realmente, né, imaginar a situação, como é que acontece na prática, mas a gente trouxe em pauta aqui, por quê? Porque todo mundo questiona, como é que eu não pago ITBI? Ué, porque a lei diz que você não tem que pagar. Ah, mas meu advogado falou, meu contador falou que eu vou ter que pagar pelo menos uma diferença. Não, peraí, existem situações que vai poder pagar? Sim, mas existem ainda ferramentas dos profissionais especializados, como essa situação da AVJ, que vai te trazer ainda uma outra oportunidade, uma outra possibilidade de ainda conseguir essa imunidade tributária, porque o especialista ele está aqui para isso, para te trazer essa imunidade tributária, tá? Então, aí é que começa a grande economia e eficiência tributária do sistema, né? Mas Bacana. até aproveitando o gancho aqui do que é rotina contábil, né? E principalmente porque o jurídico, todo mundo já fica naquela, ah, mas o que é, como funciona, mas na prática aqui, aquela terceira fase, o Tito falou, né? Nós temos 3 fases para o início da holding. A primeira, que ninguém deve pular, é a sessão de viabilidade. Então, você tem que passar pelo diagnóstico ali de como é que isso vai se aplicar na sua realidade patrimonial, como é que são suas relações familiares, né? Para poder haver um diagnóstico de como isso vai se viabilizar de fato na sua vida, né? No seu patrimônio. Segunda fase é o desenho mesmo, né? A planta baixa que a gente chama. O especialista ele vai te entregar ali as opções de sistema para você constituir da forma que melhor convier para a sua família, né? Para os seus interesses de proteção desse patrimônio. E aí o terceiro vem na questão da execução. E aí é que o Tito entra, né? É a abertura de CNPJ, é junta comercial, são taxas. Então, Tito, mata a curiosidade de todo mundo aí. O que, que a gente paga para abrir, né? O que, que eu vou pagar para abrir a minha holding? Vamos lá, né? Aqui, né, doutora, nós estamos falando num cenário a nível nacional, né? Então, a cada lugar que nós estamos constituindo, são valores diferentes, né? Mas, na grande maioria, vou falar aqui do estado de São Paulo, acredito que seja a maioria que esteve aqui acompanhando, mas pode ser que tenha alguma diferença, poucas diferenças, né? Para falar a verdade, de um estado para o outro. Mas quando a gente vai constituir um sistema, a depender, quando o cliente é demonstrado para ele as possibilidades que ele vai poder em relação à economia, à constituição e permanência, né, de um sistema de holding familiar, a gente deixa muito claro. Então, quando a gente vai falar em abertura de sistemas, a gente paga lá seus próprios. É aproximado, tá? Mas aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a gente paga uma DARI de R$ 250 com Tá. taxa de balcão. Isso quando tem, né, taxa de balcão. Então, assim, a constituição do sistema é muito em conta, né? Os valores tem a depender de cada região, tem uma variação, mas são muito pouco, os valores, né? Então, quando a gente fala assim, vamos constituir um sistema, a gente está fazendo aberturas de CNPJ, né? Então, a depender do sistema que a família adotar, pode ser que dependendo da quantidade, da complexidade do patrimônio daquela família, seja constituído com 1, 2, 3, 4 CNPJs. Porque dentro do sistema de holding familiar, cada possibilidade tem um determinado caminho. E isso é muito antes de executar, a própria família que vai sentir vai receber esse serviço, ela vai determinar qual que é o melhor caminho. Então, o profissional, quando vai atender essa família, sempre vai deixar muito claro e vai entender, primeiramente, o patrimônio da família e vai desenhar cenários para que ela possa tanto economizar nessa parte de inventário, tanto economizar nessas partes tributárias de ITCMD, de ITBI. Então, são vários impostos que a gente tem dentro dessa prática de sistema de holding familiar, abrangido tudo dentro de um sistema, né? Então, quando a gente pensa em economia tributária e manutenção, propriamente dita, de um honorário de contador, é sempre deixado muito às claras tudo que a família está economizando e tudo que ela pode economizar ainda com o sistema, né? Eu vou até adentrar aqui num tema também que fala de um próprio cliente aqui do escritório.
o cliente ele tinha um patrimônio bem elevado e na apresentação do sistema, a família tinha escolhido um sistema que abrangia alguns CNPJs e dentro desse sistema, cada CNPJ tinha uma função específica no próprio contrato social, né? Então, nessa família, por exemplo, o sistema dele era um pouco mais complexo, determinou que foi escolhido ali, foi apresentado algumas opções, e dentre tudo que é apresentado, ele escolheu uma opção que tinha a melhor economia tributária. Quando a gente está falando em economia tributária, a gente sempre pensa o quanto que isso vai gerar de economia para a família. Esses valores chegam a ser tão exorbitantes que mesmo que a família que faça o sistema passe por mais de, essa família no caso que foi apresentado, por mais que ele mantivesse esse sistema por mais de 100 anos, ainda assim seria muito mais econômico fazer o sistema de holding familiar, mesmo pagando um honorário fixo por mês. Então, quando a gente tem quando a gente apresenta para as famílias, apresenta os valores, os custos, tudo isso é em base de economia tributária, né? Sim. E é a inteligência, né, da eficiência tributária. E a primeira vez que eu ouvi isso, né, essa lógica de pensamento, o custo do seu inventário diluído ao mês manteria quantos anos de manutenção de um sistema contábil da holding familiar, né? Então, além de você evitar o inventário, você não inviabiliza a disponibilidade imediata desses bens, a proteção patrimonial, né? Você evita uma série de desavenças entre os herdeiros ali, e o custo do seu inventário ele vai, né, permitir quantos anos de manutenção contábil para perpetuação desse patrimônio. Essa ideia, ela é incrível, assim, nesse seu caso, 100 anos, né, custear mais de 100 anos de manutenção contábil, ou seja, são gerações e gerações bancadas pelo custo de um único inventário, né? Então, eu acho que essa percepção, ela tem que ser palpável. Nós estamos condicionados a ter segurança daquilo que nos é palpável, né? Então, a gente abre aqui cada vez mais espaços para discutir o tema justamente para isso, para que vocês visualizem, né? Para que vocês, de fato, consigam sentir, né? O quanto isso é possível, né? É praticável e o quanto é seguro, né? Então, muito bacana, assim, em relação, você já até abrangeu a questão dos custos de abertura, né? Então, algo em torno de R$ 500 você tem o custo aí para abrir um sistema simples e uma manutenção que ela é ínfima, né? Justamente, acho que vai variar de acordo com a realidade de cada contador, porque cada um tem, né, a sua maneira de tratar, mas principalmente se você estiver diante de um especialista, ele também vai saber tratar a situação com algo, né, das peculiaridades de tratar de uma holding, né? Você não está falando de uma folha de pagamento mensal, você não está falando, né, de todo ali a dinâmica de uma empresa ativa, né? Até porque nós falamos, a holding, ela é uma empresa criada para não fazer nada, a não ser uma participação societária, né, de algo que vai proteger o seu patrimônio, para tirar do seu CPF, né? É legal até você falar isso, né, Thelma, porque quando a gente vai calcular e vai apresentar um sistema para uma família, a gente, é bem claro, né, tem a célula COP, que realmente ela não tem que ter movimento, né? Então, quando a gente fala que uma empresa não precisa ter movimentação, a gente está falando em movimentação bancária, movimentação com folha de pagamento. Então, são empresas que, relativamente, elas não vão fazer nenhuma operação, né? Então, diferente de uma empresa que tem já no escritório muitos anos, que presta serviço, a contabilidade de uma empresa dessa, ela é totalmente diferente de um sistema de holding familiar. Ela é totalmente diferente. Aí a questão do especialista, né? De como ele trata a situação, né? Com certeza. Então, são empresas realmente que, por isso que os honorários, inclusive, eles são menores de uma empresa que todo mês tem operação, tem folha de pagamento, tem toda a movimentação bancária. Então, realmente, de fato, não tem como a gente, por mais que as obrigações acessórias elas sejam parecidas, a gente tem que enviar as obrigações mensalmente, né? Que algumas obrigações é diferente, porque a gente é enviado, né, de forma automática, até pelos softwares contábeis hoje, as movimentações, obrigações acessórias
horas sem movimento. Então, por isso Sim. que a gente consegue precificar um pouco bem menor do que uma empresa quando tem operação, né? Agora, só falando também, o Thelma, eu vou dar um exemplo aqui também, em outro caso, de uma família Bacana. que fez esse sistema. É, foi até uma jogada que, quando a família ele recebia, no caso aqui, que foi conversado aqui no escritório, ele recebia muito aluguel, né? Não sei se tem uma dúvida aqui se tratando sobre isso, Vamos mas ver, eu só gente. vou O colocar. pessoal tá meio tímido. Aqui ainda não tem. Eu tenho um inbox que eu separei meio que um arquivinho meu aqui, tá? Eu tô com um acervo de inbox, mas aqui o pessoal tá meio tímido. Vamos, gente, pode colocar as dúvidas aí que vocês tiverem, tá? Legal. Eu vou, o pessoal se colocar aí, eu vou só comentar aqui, num caso, tudo que eu estou falando aqui são casos reais que nós tratamos aqui no nosso escritório, assim como a doutora Thelma também conhece a fundo, né? Todas essas práticas que eu estou falando aqui. Nesse caso específico, uma família aqui, ela tinha valores que ela recebia entre aluguéis, prolabore, salário, pensão e aposentadoria, tudo caía dentro do CPF. Então, qualquer valor de aluguel que ela recebia, tudo isso era tributado nos 27,5, que é a alíquota máxima do imposto de renda na pessoa física. Quando nós abrangimos o sistema, quando a família enxergou a possibilidade de separar esse rendimento que aquela família ia ter, ao invés de receber por uma pessoa física, recebendo por uma pessoa jurídica, Thelma, agora olha esse cálculo. A família, vou falar assim, arredondando a valores para ficar mais próximo. A família tinha aproximadamente 20 mil reais de aluguéis que recebia mensalmente. Quando você trata isso numa pessoa física, a gente vai estar tratando sempre na alíquota máxima, que era a realidade Exato. dele, né? Agora, quando nós jogamos isso num sistema e transformamos, né, transferimos essa receita, ao invés de ser tributado numa pessoa física, tributado numa pessoa jurídica, o imposto ele começou a pagar menos que o dobro. Ele saiu de uma alíquota de 27,5%, ele passou a pagar imposto de 11,33%. Então, o próprio sistema dele, quando a gente fala em honorários e tudo mais, é por essas economias que o sistema acaba se pagando. Essa família, nós Exato. calculamos que, a partir do segundo ano e meio, tudo que ele desembolsou para constituir o sistema dele, ele já vai ter recebido somente nessa jogada Veio de da transferência de própria economia receita. tributária que ele criou, que o sistema permitiu para ele. Ele não desembolsou, certo? Ele só Exa- remanejou. Exatamente. Então, veja, para uma família que fazer um investimento que daqui a 2 anos e meio pague todo o seu sistema e dali para frente, daqui 5, 6, 7, 8 anos, todo esse valor que ele vai estar recebendo, ele vai poder comprar mais imóveis. Então, Sim. quando a gente fala em sistema de holding familiar, ele é muito grande, né? Também aqui, a gente pode até falar das famílias que teve um caso aqui também de um cliente que ele tinha muito acervos financeiros, né? Então, ele recebia muito rendimentos na pessoa física, só que ele queria proteger esse patrimônio por causa de um inventário. Então, nesse caso, o nosso cliente aqui, ele preferiu, às vezes, abrir mão um pouco mais de rendimento que ele recebia numa pessoa física de aplicações financeiras e passou a receber dentro de um sistema de um sistema de holding familiar, evitando, inclusive, que esses valores que ele já recebia da pessoa física, um dia de amanhã fosse para inventário. Então, Sim. quando a gente fala em sistema de holding familiar, é um sistema muito amplo, né? Tem um leque gigantesco que toda família, se a gente parasse para pensar, toda família precisaria, ou vai precisar, né? Sim. E isso traz até gancho para uma pergunta que eu tenho aqui no meu Sim. acervo, né? Que eu respondi em inbox para a pessoa, que ela colocou justamente isso. Tem limite, né? Tem um limite mínimo para eu começar. Eu tenho que ter um mínimo de patrimônio para começar a minha holding, né? E uma estrutura X de família, né? Como é que eu preciso? Eu preciso ter filhos? Não, gente. Na verdade, a gente fala que a urgência está aí para quem tem uma situação fática de inventário. Se hoje eu não estiver mais aqui, tudo passa por inventário, é para você agora. Mas para quem já quer se antecipar,
né? Eu não preciso ter filhos e eu não preciso ter o patrimônio. Eu já abro a empresa, eu já constituo o meu sistema para que tudo seja adquirido através do sistema da holding, né? Então, você também não tem essa questão de, então eu vou integralizar, eu tenho que transferir titularidade, né? Toda essa questão. Ele já está ali pronto, só para receber tudo que você vai guardar no cofre, né? Essa pergunta, e ela entendeu bem, depois a gente avançou para uma situação de cessão de viabilidade e tudo, e de fato é isso. Até porque a gente tem uma geração mais nova que já está em busca disso, né? De prevenção. O que eu preciso... Tem gente que não está querendo nem bens, né? Para não ter problema. Mas eu falo, não é isso, né? Nós trabalhamos para isso, né? A gente precisa ter uma segurança futura. E eu acho que tá aí, o checkmate da segurança futura é isso, é a holding, né? Com certeza, né? E, inclusive, já teve um cliente, eu posso até falar com afirmação, a minha holding da minha família começou com nada, sem nenhum patrimônio. Então, ao longo do tempo, eu constituí minha holding da minha família, e dali em diante, quando a gente começou a fazer a aquisição, foi por dentro do sistema. Então, para aquela família que fala assim, preciso ter alguma coisa? Não, basta você ter a ideia do que ela vai conseguir, do que você vai conseguir com o seu sistema, né? Então, para aquela família que fala assim, eu preciso ter algum bem ou não, de forma alguma. Sim. A partir do momento que você quer constituir, começar a ter bens, a forma correta hoje de adquirir, eu falo assim, que nós aqui conversando, a gente só faz isso aqui dentro do escritório, é mais fácil falar, né? Mas as pessoas que não têm essa ideia, acabam ainda continuando a fazer as aquisições na pessoa física, né? Sim. E nem imagino o quanto ainda mais problemático, né? E até essa questão, uma dúvida também que é muito recorrente mas eu posso comprar, né? Eu posso vender. Então, desde que você não entre naquela situação de preponderância da atividade imobiliária, né? Porque senão, de fato, isso não tem imunidade tributária. Você pode ter conseguido a imunidade quando constitui o seu sistema, mas uma fiscalização posterior, se você tiver essa habitualidade, né, de transação imobiliária, você pode perder. Não, mas existe a ferramenta correta de você, inclusive, se você trata com locações de imóveis, você vai tratar com uma vertente que a gente chama de empresa operacional lá, porque ela vai administrar todas essas locações, certo? E você tem a questão de compra e venda de imóveis até pela própria mesma empresa cofre, porque você vai fazendo via aumento de capital social ou de redução de capital social, né? Então, aí a rotina contábil ali das adequações, né, dos contratos sociais, com o especialista, isso daí ele tira de letra, né, Tito? Com certeza, né, doutora? Quando o cliente nosso aqui chega e fala assim, nossa, Tito, como que a gente faz para vender? Eu falo, depende. Depende o que você vai querer vender. Teve um caso de um cliente que ele já tinha engatilhado algumas vendas de alguns terrenos, e eu já deixei claro para ele, olha, esses terrenos, esses imóveis que você está colocando no sistema, não é viável, porque vai ficar mais caro. Então, quando a gente está lidando sempre com a mesma situação, a gente acaba entendendo e ficando mais claro. Então, quando o cliente chega até nós e fala assim, isso aqui, esse terreno ou esses imóveis aqui, compensa colocar na hold? Assim, a pergunta é sempre assim, né? Qual que é o objetivo? O que você quer com esse objetivo do seu sistema? Se é algo momentâneo, realmente fica muito difícil a gente afirmar que é viável, né? É vantajoso você acabar de fazer um sistema e vender para um CNPJ. Sim. Mas a gente sempre dá essas opções, né? O que é melhor? Vendendo a pessoa física, vendendo a pessoa jurídica? Então, só falando um pouquinho de venda, quando a gente trabalha com o sistema de holding familiar, a gente está lidando no âmbito jurídico, né? A diferença é gritante. Quando a pessoa tem um imóvel na pessoa física, tudo que ela vende acima do valor que ela pagou, ela tem um imposto de renda sobre ganho de capital, né? Então, e aqui não tem de onde correr. Agora, quando a gente está vendendo esse mesmo imóvel dentro de um sistema de holding familiar que a gente fala, depende da forma que ele vai estar, depende da forma que foi constituído. Então, são várias formas de realizar essa venda. A gente pode realizar uma venda por desincorporação de capital social, a gente pode vender esse imóvel
como um estoque pagando um imposto bem menor, a gente sai de uma alíquota máxima no imposto de renda do ganho de capital de 17,5%, chegando a 6,33%. É lógico que são bases de cálculos diferentes. Sim. Então, para cada operação, a gente sempre vai ponderar e sempre vai deixar claro a família. Qual que é o objetivo? É permanecer por muitos anos? Pô, então não tem nem sombra de dúvida. E lá na frente, a gente sempre deixa bem claro que lá na frente, quando a família desejar vender, ele pagaria muito menos imposto, na grande maioria das vezes, vendendo pela pessoa jurídica. Sim. E até também tem aquela outra questão. Não significa que você tem que colocar tudo dentro do sistema. Você vai colocar a maior parte, porque a intenção da holding é você resguardar a transmissão de o maior número do seu patrimônio possível, dessa forma automática, sem passar pelo inventário. Mas se for algo que é crucial ali a sua rotina de rendimentos, né, enfim, de investimentos, e que com essa oscilação de um prazo curto de tempo, você vai poder manter coisas em CNPJ também, embora a gente tenha outras estratégias dessas vertentes que a gente vai chamando de células operacionais para ela tratar da sua questão ali de rentabilidade, né? Então, não significa que você tem que colocar tudo, né? Então, os próprios... Outra dúvida que é muito recorrente é a questão dos imóveis financiados, né? Eu coloco ou não coloco? Né? Então, se você vai mudar a sua linha de crédito, taxa de juros, e vai precisar de um aval do banco, né, que muitas vezes pode ser desfavorável, você não coloca nesse momento, mas você já começa a constituir com o que você tem, com o que você precisa proteger, né, com o que você precisa livrar do inventário, e à medida com que for quitada, semana passada eu tive já uma relação de bens de uma cliente que falou, olha, eu quitei, então esse já dá para entrar também. Então, era algo que no plano inicial não ia entrar e agora já vai entrar porque está quitado, né? Então, a mesma coisa, veículos, né? Eu posso colocar veículo? Outra dúvida que acontece bastante, né? Acontece. E claro, vai depender das... Pode falar, essa daí eu até deixo com você, que eu vi que você se empolgou. Não, é porque de cada... Todos os clientes que nós atendemos, todos perguntam, mas e o veículo? O veículo é muito difícil a gente falar. Por quê? Tem famílias que tem um veículo, há mais de 10 anos está com o mesmo veículo. Agora, por exemplo, ele vai comprar um outro e vai segurar ele por mais de 10 anos. A família tem que entender que quando a família vende algo num CPF, é tratado de uma forma. Quando ele vende dentro do âmbito jurídico, é uma outra tratativa. E às vezes o veículo ele vai perder um pouco de, digamos assim, de efeito tributário, né, de benefício. Então, geralmente, o veículo ele não tem muito benefício em manter dentro do sistema. Porém, né, como se diz, aquela família que tem aquele veículo de estimação, que não vai vender jamais, e aí sim, a gente fala assim, esse tipo de veículo faz sentido você manter dentro do sistema, para evitar que se... É um veículo de colecionador, placa preta, ou um veículo muito caro, né? Então, porque não faz sentido você deixar, de repente, um carro supervalorizado ir para inventário e você pagar o imposto do ITCMD em cima dele. Então, tudo vai depender da realidade da família, né? Com certeza. É isso aí, gente. Vamos ver o chat aqui. Não tem perguntas por aqui. Eu tenho um acervo enorme. A gente poderia se prolongar aqui, gente, por 2 horas. Acho que dá até para a gente repetir mais doses, né, Tito? O pessoal também aí, né, deixar a timidez de lado aqui, interagir mais ao vivo, né? Que nem aqui, ó, colocou, essa palestra está bem dinâmica. Obrigada. Essa intenção é a gente sanar dúvidas, é a gente disponibilizar um espaço aqui ao vivo mesmo, para que não tenha aquela questão, né, de eu vou esperar para tirar a dúvida. Ó, aqui, ó, a Tauana colocou. Como se dá a sucessão patrimonial numa holding familiar? É justamente isso, é uma sucessão societária, né? Então, ou seja, você já deixou pré-definido quem vai ser o sócio que vai te substituir quando você não estiver aqui. Você não está falando de eu preciso inventariar para distribuir esse meu patrimônio em partes iguais entre os herdeiros que ficaram. Não, o patrimônio continua ali da mesma forma, constituída dentro daquela célula cofre, daquela empresa cofre. E aí, a partir do momento que eu não estou mais aqui, o contrato social,
o acordo de sócios, né? Todos os acordos que as partes fizeram é que vai determinar quem vai substituir, como é que ela vai continuar a administração, né? E a gerência. Quer completar alguma coisa, Tito? Com certeza, né? Quando a gente fala em sistema de holding familiar, a gente está fazendo tudo, já deixando pronto agora. Não Sim. vai acontecer um inventário sobre isso. Tudo vai acontecer no agora. Então, quando a gente faz, pensando no dia de amanhã, a gente está evitando esse tipo de problema, né? A gente está evitando que aconteça as divergências familiares, porque tudo já está resolvido. Então, quando a gente Sim. fala em sistema de holding familiar, é justamente para, principalmente, evitar o alto custo do inventário, porque você já vai deixar tudo pronto, né? Em vida, e tudo que vai todos os seus desejos, todos os seus anseios na sua família, vai ficar tudo pronto e vai ficar tudo regularizado. É isso, a sucessão, só respondendo de uma forma bem objetiva, ela é automática, tá? É só mesmo a troca de gestão. Então, você não está falando de troca de titularidade, aquele bem não vai deixar de ser do falecido para ser agora. Não, ele permanece sendo da mesma empresa, né? Então, agora, quem vai assumir a gestão? Como vai ser esse poder, né? Quais são os poderes que ele vai continuar da mesma forma? Se vai ter algum ajuste? Se vão ser dois que vão administrar? Tudo isso, gente, é de acordo com a realidade da família. É personalizável, totalmente. Totalmente personalizável. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, aqui não tem mais nada. Tito, quer acrescentar alguma coisa? É só mandar um abraço para o nobre colega, o Dr. Wesley, também, ele amigo nosso aqui de longa data. Ó, apareceu aqui mais uma. O pessoal tá jogando para cá as dúvidas. Então vamos lá. No caso de meus pais optarem por fazer uma holding dos bens deles, todos os herdeiros deles precisam estar cientes e de acordo? Quer falar alguma coisa, Tito? Veja, Thaís, quando a gente pensa num sistema de holding familiar, é justamente para que todo o desejo daquela família ela ocorra, né, dentro em vida, né? Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, um sistema, eu vou dar um exemplo da minha família aqui, tá? Eu tenho 2 filhos menores. Então, hoje, eles são assistidos por nós aqui, por mim e pela minha esposa. Então, naturalmente que nós assinamos por eles. Mas no dia de amanhã, quando eles tiverem lá a sua maioridade, eles já vão ter recebido toda a parte do que nós já constituímos. Então, esse é o meu caso particular. Agora, pensando numa família que é um patriarca de idade mais avançada, com seus filhos, até neto, chegou no nosso escritório do cliente já querer deixar parte de todo o seu patrimônio já para os netos, né? Então, foi até um ato assim que ele já, lá na frente, já deixou pronto a sucessão dele e na segunda geração, após ele. Então, vai depender muito de cada família, né? Por isso que a gente fala que é um trabalho personalizado para cada família, é diferente uma da outra. Então, não tem como a gente pode dar exemplos, vários exemplos aqui que nós temos, mas independente, cada sistema é de acordo com a realidade daquela família. Na verdade, também, só para deixar bem objetivo aqui a questão não, gente, não precisa de acordo, de consenso de todos os filhos. A negativa de um, ela não inviabiliza a criação do sistema, né? Agora, o que vai entrar numa questão é que nós temos a parte disponível de patrimônio e a parte indisponível. Que isso também é uma questão muito prejudicial quando você não tem um sistema. Quando você não tem a holding familiar, você está refém do que a lei de sucessão hereditária manda. Então, você não pode dispor de 100% do seu patrimônio. Você trabalhou, você construiu o seu patrimônio, mas metade dele você tem que reservar para os seus herdeiros obrigatórios, certo? Então, aí tem que ver qual que é a negativa desse herdeiro. Por que ele está se opondo? Ele não quer participar? Então, vai depender se, de repente, você vai trazer então, você vai constituir com a parte disponível, você vai reservar a parte dele obrigatória, o quinhão dele obrigatório, dentro de um seguro de vida que vai beneficiar ele depois, né? Então, existem várias situações, vários arranjos que você consegue trazer ali
para não viabilizar a construção do seu sistema. Então, se um não quiser, não tem problema, você faz, você só tem que garantir que depois ele não vai ter um prejuízo nessa herança que ele teria por direito, obrigatoriamente, tá? Falou tudo o que precisava. Se alguém tiver mais alguma coisa aqui, gente, tá uma delícia o papo, mas a gente tem uma preocupação aí em relação ao tempo de todo mundo, né? A gente já vai para 45 minutos aí. Por mim, eu fico aqui 2, 3 horas. De nada, gente, disponha. O espaço aqui é para isso mesmo. Mas é o que eu falei, né, Tito? A gente pode fazer outras, né? Eu acho que foi bem proveitoso. Tendo a necessidade, eu fico à disposição aqui para sempre quando precisar. A gente entrar, fazendo essas lives, tira dúvida, é muito bacana, é muito proveitoso para quem assiste, né? Com certeza. Sim, é um espaço aberto que você não tem nada a perder, você vai, né, elucidar aí algumas situações e depois também fica um contato disponível com a gente, né? O canal tá aí para seguir os perfis e aí vocês, à medida, né, de precisar de melhores informações, a gente está à disposição. Maravilha. É isso, gente, agradeço. Tito, obrigada de novo, né, pelo seu tempo, que é escasso aí, eu sei. Mas obrigada por estar aqui. Eu fico à disposição sempre, Thelma. Precisando, a gente com certeza vamos fazer várias lives. Conte comigo. É isso aí, gente. Obrigada, tá, pelo tempo de todo mundo aqui. E até a próxima, né? Porque a gente viu que a tendência é aumentar aí a frequência. Com certeza. Obrigado, doutora. Até mais, gente. Até mais, boa noite. Fiquem com Deus.